Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast, um encontro que nós vamos partilhar da Palavra de Deus. Você que está conectado nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, é muito bom estar com vocês, amados irmãos Renato e Wagner, Wagner e Renato. Lucas, seja muito bem-vindo. Não, o Lucas já está aqui faz tempo já, ele que manda. Lucas é o primeiro a chegar. Ele é o que manda, que desmanda, sem ele ali... a gente não faz nada que estamos fazendo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Vocês estão bem? Boa noite, meus queridos amigos. Prazer poder dividir essa mesa com vocês, com a Vossa Excelência. É sempre muito bom. Deus abençoe aqueles que nos ouvem. Espero que a gente tenha um bate-papo edificante e que a gente possa sair daqui com mais graça do que chegamos, né, Fernando? Pode graça, né, meu? Amém. Pode graça. Mais graça e menos engraçado. É dúbio, né? É dúbio. Pode graça. Pode as duas coisas, né? Pode graça. É uma honra estar do lado da sumidade, né, Renato? Ai, meu Deus. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, nossos amigos e amigas. Bem-vindos mais uma vez para a nossa leitura comunitária do Evangelho de Marcos. Demos um salto. E uma leitura que nós convidamos vocês que estão em casa para participar no dia de hoje. Então é o seguinte, se você não convidou ninguém ainda, essa é a hora. A hora é agora. Inclusive é a hora de dar um tapa no dedão. Ah, não, Fernando, para com isso aí. O Fernando vê umas coisas na internet que quer reproduzir aqui, cara, e a gente fica aqui. Vergonha. Eu tô rindo de vergonha. Não, é vergonha alheia. Dá um tapa no dedão. Faz até um sonzinho ainda, Wagner. Se tivesse aí o Lucas, uma edição aí, a tela ficava preta agora. Não, pra não ver a cara. É vergonha alheia esse negócio. Para com esse negócio, vai. Vamos lá, mas vamos Isso, lá. por favor. Mas se você não curtiu ainda, por favor, curta, né? É o mínimo, Isso é né? legal. Isso aí, beleza. É o mínimo, vai. É. Dá um tapa. Ô, youtuberzinho ruim. Ó, ainda bem que você já falou aqui Ainda disso copia aí. ainda, né? Porque eu não vou ver um negócio desse. Esses irmãos aí têm, olha... Coração peludo. Tá louco. Enfim. Mas é isso, nós vamos adentrar o capítulo 5, ó. num texto bem interessante. Quase um Que- terço do Evangelho de Marcos. Parece que o mar do Evangelho me deu um sono. né? Eu vi aqui quase que ruge o leão aqui do meu lado. De Aqui, ó. novo, né? Porque Dessa vez da eu segurei. última vez deu... Agora é um som da nossa igreja, né? Porque tem uns que dormem aqui também, não é só eu, não. E dá aleluia. Mas nós vamos partilhar aqui do capítulo 5 hoje, né? Um texto bem interessante, um texto desafiador. Legal, já teve Legal. até flashes na última gravação. Pois é. O desafio vai ser gravar em 1 hora esse, hein? Vamos Eu tô gravar. Aqui, irmão. Fica tranquilo. Aqui, Deixa que ó. eu tô no O controle. fala aí. amém tá por aqui. Ele é o princípio e o fim. Lembre-se disso. Eu sou o amém. Mas é isso, gente. Vamos ser gratos a Deus, né? Amém. Amém. Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos pelo prazer e o privilégio de podermos nos debruçar diante de um texto bíblico. Amém. Que o Senhor continue conosco, como sempre o Senhor faz, nos ajudando, Senhor, a aplicar de forma prática, Pai, o texto bíblico. Que o Senhor me ajude o Wagner, o Fernando, para que nós possamos fazer com que o texto se torne claro para aqueles que nos ouvem. E que a gente venha ter capacidade dada pelo Teu Espírito de praticar, Senhor, o texto bíblico. Que o Senhor nos ajude e nos encha com o Teu poder e com a Sua imensa graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos ler o texto? Não. Falta uma parte. O O ministério do Amém está aqui, rapaz. Só porque o cara arrebentou no no último resumo. último. Você viu? Agora né? pronto. Agora não precisa mais. Tá ignorando o nosso Bom, querido amigo. se você quiser que eu faça o resumo, porque assim, já... Oh!
Vaga? Manda ver. Não, mas nem esse quero posto, mais, né, esse Que posto isso? nunca será meu. Nossa, eu gostei, cara. Mas não, antes de ler o texto, nós vamos, né? Irmão Wagner, faça um resumo para nós. Ah, maravilha, ótimo. Tô em casa de novo. Ô, seja muito bem-vindo. Amém. Caro irmão do resumo. Muito obrigado. Prazer, Vamos viu? lá. O vento vira brisa, né? Ah, o vento vira brisa, segundo Eugene Peterson. Mas foi muito legal a nossa última conversa, hein? Foi muito boa mesmo. Se você não viu, se você não ouviu, Olhai-vos. volta lá uma casinha, né? Olhai-vos, ouvistes o que foi dito por esses Ouçai-vos. profetas. Vai lá, porque foi muito legal. A gente falou algumas coisinhas interessantes. Fernando falou de física, falou de áudio, neurociência. Olha, isso eu não imaginava. Isso daí eu não imaginava, não. Fernando. Tempestade, Que é cara? isso, cara. Ixi. Fernando tirou uns coelhos da cartola aí, meu. Falar, viu? E aí a gente também falou sobre a humanidade de Cristo, sobre o ser de Deus, ele ser 100%, vamos resumir, né? Resumido o resumo. 100% homem, 100% Deus. A gente falou dos aspectos do medo, até que ponto ele é legítimo, até que ponto ele se torna pedra de tropeço ou patológico, né? Se torna ruim. Nós falamos do medo que se tornou assombro, alumbramento nesse episódio, né? O vento e o mar por um tempo causou medo, mas depois que Jesus emite a sua palavra, dizendo para o mar e para o vento, aquieta-se, acalme-se, os discípulos então ficam assombrados, né? Cai um alumbramento ali sobre eles e eles expressam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente falou que o medo às vezes ofusca a nossa imagem de Deus, né? Que faz com que impossibilita a gente de ver Deus, o agir de Deus no cotidiano, no dia a dia, e que a falta de fé deles ali no momento de dificuldade aponta também para um sinal, assim, sinaliza para a gente que eles não conheciam o mestre, né? Porque talvez o mestre queria que eles também dormissem. Vem dormir aqui também, dorme todo mundo, que está tudo sob controle, né? A gente fez um paralelo com a parábola da semente, que foi anterior. Lá o plantador, o semeador, descansa, dorme enquanto o reino cresce. Jesus está pondo em prática isso. Eu estou dormindo e eu sei que eu estou ampliando o reino de Deus. Então foi isso aí. Eu tô pior que o Fernando para resumir hoje. O Fernando foi mais sucinto, né, na última gravação. Eu acho que o Fernando fez a síntese do resumo. Olha, eu não Mas queria... foi isso. Mas volta uma casinha lá que tá legal. Eu não queria ser soberbo, não, mas eu gostei mais do meu. Eu também. Eu tô sendo honesto, né, Renato? Nós estamos sendo honestos, também achei mais legal. Agora vamos ler, então. Eu quero ver reclamar do texto. Não, aí não Pode dá. reclamar do resumo, pode reclamar do comentário, pode reclamar da teologia. É que você mas não entendeu, do texto Wagner. difícil. Eu só fui bem no meu resumo porque aprendi com você. Aí, que benção, tá vendo? Deu um passo para trás, que benção. Eu ainda estou sentado aos pés, sou ruim de resumo ainda. Não, tá bom, mas nós estamos tudo no Mas vai caminho. aprender, fala aí, Com um Wagner. professor desse, Não. quem não aprende? Você é um monge do Quem não deserto. aprende? A sumidade querendo ser humilde, né? Vamos pro texto e para dessa baboseira. Capítulo 5, ó. Quase um terço do evangelho. 15 episódios. Até terminar vai dar 45, bicho. Até o versículo 16, ó. É entre 45 e 50 episódios. Escuta o que eu tô falando. Vou escrever. Da última vez, ó. Lembra o Efésios. Eu falei que acho que era 18, não foi? E deu 18. Eu nem lembrava disso. O Du foi lá e editou e mandou pra gente, ó. Entre 45 e 50, hein? Capítulo 5. Vamos pro texto, coisa Leiai-vos. séria. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, né? Atravessaram esse mar turbulento que a gente comentou na última vez.
Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados, meus manos. E aí, meu Renato? Amigo Renato, mestre das letras, Então nem das acordei revelações ainda. teológicas. É por isso que a gente passou a bola, né? Pra ver ele se entrar acorda no agora. jogo. Vamos lá, tá parecendo o Rames Rodrigues, que fica errando pênalti, não, meu. não. Por E mais a- que o Tricolor foi campeão. Ih. Ô, glória! Maravilha. Tá hein? Ó, eu tinha celebrando- até esquecido de falar disso no episódio anterior. Tá celebrando hein? a vitória ainda. Ainda. Nossa. É, olha quantas semanas depois. Um dia. Um dia. Da gravação, um dia, tá, gente? Esse texto, para mim, ele é um texto riquíssimo, né? A brincadeira é verdadeira, tentar gravar ele em 1 hora vai ser difícil. Mas o amém está entre nós. Eu controlo vocês. O que eu acho que de início eu acho que é importante a gente retomar a ideia de que essa cidade ela está fora de Jerusalém, Israel, coisas desse tipo, né? Então eu acho que é importante a gente perceber que é uma ida de Jesus aos gentios, né? É bem legal porque você vai ver que Jesus continua, né, expandindo essa proposta de levar o evangelho não só para o povo judeu. Esse evangelho é uma proposta da universalidade do evangelho, que alcança vários tipos de povos, de pessoas, de todos os tipos de nações. Sim. E eu acho também muito interessante a gente perceber toda essa relação de espírito imundo que a gente vai ter, né? Porque é a proposta de alguém que está possuída por demônios e ela é liberta desse demônio. É interessante também porque você vê que Jesus está indo Jesus está indo pregar o evangelho e ao mesmo tempo Jesus está libertando pessoas.
Então traz sempre a proposta do edito, né? do evangelho, do edito do imperador, essa ideia de você tirar as pessoas de um domínio opressor e de levar o evangelho de Jesus para que essas pessoas tenham a sua vida restaurada, né? Porque a ideia de uma pessoa possuída é a perda do seu controle. Então, eu acho que, inicialmente, a gente conclui a viagem, né? A travessia, né? Que a gente estava falando. Para onde ele estava indo, para né? onde ele estava indo, aonde ele chega, a proposta, né? E essa ideia libertadora do evangelho. Eu começaria por aqui. E aí, irmão Wagner, o que você tem a dizer para nós? Não, eu sou sempre a terceira pessoa. Ó, combinamos Tá o isso. pai e o filho aí, ó. Hein? A Eu gente, li o texto e deu a introdução agora. a gente Olha combinou quantos isso versículos. desde quando? Ô, olha quantos versículos. Até secou a boca aqui, ó. Agora é sua vez, meu amigo. Eu tô aqui, ó. O texto que a gente leu e o que o Renato apresenta logo de início, né? Primeiro, falando dos aspectos gerais do texto, algumas pessoas defendem, né, que toda Lá vem essa heresia. todo esse bloco do capítulo 5, de 1 a 20, de 1 a 20, na verdade, faz parte de uma proposta para desarticular a ideia dessa supremacia imperialista de Roma, e é uma mensagem que tem o objetivo de contrapor o que você dizia agora há pouco, né? Na sua fala, Renato, a opressão imposta pelo Império. Por qual motivo? A cidade de Gadara, né, esse homem que o texto vai dizer que é o Gerazeano, né? Gerazeno, perdão. Ela é uma cidade que foi dominada, redominada, reconstruída, destruída, reconstruída. Enfim, ela sempre esteve num foco de dominação pela sua importância estratégica no aspecto bélico, né? Ela sempre foi uma região em que as pessoas, os exércitos ali faziam a sua base, né? Porque ela era estrategicamente colocada numa região para guerrear contra outros. Até os capeta fizeram base lá. Exato. Então, Jesus está vindo aí, vamos com a legião lá para frente. Exatamente. E assim, e há quem diga, né, que então o texto todo, na verdade, ele é uma entenda bem o que eu vou falar agora, tá? Ele é uma Guardou a heresia pro final. Não, ele é uma sátira, né, que quer, na verdade, debochar do Império Romano. Existe essa proposta de que não é que é um texto que propõe uma sátira, uma história para debochar do poder do Império diante do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é ele contrapõe a oposição, a opressão, gerando libertação para aqueles que de fato oprimiam, né? Até a questão dos porcos, a questão aqui, tudo isso terá tem uma relação histórica, né? Até porque existia a décima legião romana de, como que era o nome? Como que é o nome, meu Deus do céu? Esqueci. Deixa como legião romana, 10ª... Fendelix, eu não sei, esqueci o nome agora, da 10ª legião do Império Romano, que ela tinha a imagem do porco, né? Sim, nas suas no emblema, moedas, né? Estandarte, então é uma sátira para justamente Gostei dessa denunciar. heresia. Gostei dessa heresia que você trouxe, de verdade, legal. A questão da sátira é legal, porque a sátira ela
ela é uma ferramenta literária, né? De denúncia, de... Exato. E ela é carregada disso. De verdades, né? De verdade e de ironia. De né? ironias. De sátira. Legal, gostei dessa heresia, hein, teólogo? Doutor Sumidade. Sumidade. É. Vossa Excelência. Mas Ai, o texto ai. é legal mesmo. Mas vamos cara. pro texto, né? Porque isso aqui é só um pano de fundo teológico que não tem nada... Hã? Que não tem nada a ver com o que a gente está... Assim, não é que não tem nada a ver, né? Não, tem tudo Tem a ver. tudo a ver com o que nós vamos falar, Tudo a né? ver. Porque esse é o Jesus que vem apresentar libertação para aquele que estava vivendo aprisionado, né? É, fora do juízo, né? Fora do juízo. A questão do endemoniado gadareno aqui é mostrar para nós que uma pessoa sem o seu controle, sem a sua razão, ele é um bicho, né? E que o homem afastado de Deus e entregue a essa situação espiritual é um bicho, né? E é interessante que a gente falou anteriormente de Jesus atravessando no barquinho, indo para essa região, e a gente vê que há sempre... O Evangelho de Marcos, a gente já falou isso, há sempre uma luta do bem, do reino de Deus, contra o reino das trevas, do mal, né? Ali, no mar bravio, lá no vento impetuoso, há alguns que dizem que há uma influência. Eu não sei se tem muita coerência isso. Se tem muita realidade. No campo das ideias é fato. A gente sabe que tinha o Deus do vento, Deus não sei o quê, e para o imaginário popular era fato. Os fato. deuses estão bagunçando com o caminho aí. Mas o Evangelho de Marcos vai nos mostrar o tempo todo que o mal está tentando impedir o avanço do bem, do reino de Deus. E Jesus chega com seus discípulos aqui em Gadara, né? E o cartão de visita é um cartão de visita tempestuoso, algo difícil de lidar, né? No entanto, o texto vai deixar bem claro que é uma situação assim que os próprios moradores de Gadara já não sabem como lidar. Tá todo mundo já cansado, já fizeram de tudo, já amarraram o cara grita, o cara faz escândalo e não tem jeito. Então, Jesus chega numa região onde o texto está demonstrando para nós que ele não é bem-vindo. Ele não é bem-vindo. Ele não é bem-vindo por conta desse contexto desse homem. Mas a gente já leu o texto, nós vamos ver que mesmo depois da libertação desse homem, Jesus continua não sendo bem visto, bem recebido nessa região, né? Mas aí tem alguns desdobramentos que a gente vai chegar lá. E aí eu acho que a gente parte aqui para o diálogo, né, para o contato de Jesus com esse homem. Porque é interessante que quando ele vê Jesus de longe, ele já corre, se prostra diante dele e grita em alta voz. Eu não sei se eu estou dando um salto muito grande aqui ou se a gente pode continuar. Então vai, Fernandinho. Já que você acha que está... Não, ele falou, eu achei que eu estou dando, né, um salto muito grande para controlar o tempo. Eles não estão falando que eu tinha que... Né, então. Não, é que a maneira com que o episódio se desenha, né, quando apresenta esse homem entre os túmulos, e aqui ele é possuído por espíritos, e as pessoas o texto vai dizer que as pessoas tentam acorrentá-lo, né, prendê-lo, né, só que ele quebra essas correntes, né, e ninguém conseguia de fato contê-lo e dominá-lo, né. Isso é legal, o texto apresentar esses detalhes, porque se nós estamos falando que esse episódio está acontecendo numa região gentílica, né, não existe preocupação nenhuma com a ideia judaica de pureza, de santificação aqui no texto. Primeiro, porque um judeu ele jamais estaria aqui
entre túmulos e mortos, porque é algo impuro, né? Um judeu que pratica, né, a sua religiosidade judaica, ele não toca no morto, né? Só se tiver encapetado também, né? Não toca. Perde a razão, o juiz. E aí ele também não convive em lugares com pessoas enterradas, porque também é uma espécie de contaminação. Coisa que também está presente nos porcos e daí por diante, né? Então você tem um episódio de total impureza, marcando um elemento espiritual maligno, né? Porque é alguém que está sendo influenciado pelo mal, que convive em um contexto de impureza, mesmo que a gente entenda que a religião judaica não tinha nada a ver com isso, e de fato não tinha, mas isso é uma inferência minha, né? Óbvio, né? Heresia sua. Uma heresia minha, claro, né? Isso. Mas é nesse lugar de impureza que Jesus vem se relacionar com esse impuro, mesmo sendo gentil, e tendo essa amplificação da impureza por conta de ser um cemitério, né? Imagina a cabeça dos discípulos Você nessa tá doido? cena toda. Então, essa leitura ao contrário também ela é válida, né? Porque esse texto lido para o judeu, Você tá maluco? ele também é um absurdo, né? É absurdo. Porque vai dizer, olha, os discípulos com Jesus saíram daqui e foram se meter nesse buraco, agora para voltar para cá, como é que faz? Impuros. Tudo. A lógica ao contrário, ela precisa ser repensada, porque aí, onde é que a gente vai parar com esse evangelho? E eu acho que ela também faz sentido, eu sempre faço isso, né? Eu acho que ela faz sentido numa questão posterior também, da leitura do evangelho mais para frente, demonstrando que não importa qual o tipo de impureza que as pessoas venham das outras religiões, aonde o evangelho vai alcançar, das formas que as pessoas tenham de vida, o que importa é o que o evangelho faz quando alcança essas pessoas. O evangelho, a pregação religiosa não chegaria até o homem de Gadara. Alguma. Não chegaria nunca. Agora, o Filho de Deus, ele chega até o gadareno que está no meio dos túmulos. Verdade. Muito bom. Essa é a ideia de quebrar, né, o templinho, né? Legal que o Renato também acrescentou ali, que é a leitura ao inverso, né? Porque depois desse episódio, Jesus entra no barquinho de novo e volta para as regiões judaicas. E aí? E o primeiro encontro que ele tem é com Jairo, um cara da sinagoga. Exatamente. Diante de um sofrimento. Ele não está preocupado. Diante da dor, diante da morte, diante do medo. Ninguém que tá nem aí com ritual de purificação, não, meu. Abandona tudo. Já chegou, minha filha tá ruim, cara, me ajuda aqui, né? De onde você veio? Não perguntou. Não. Ô, você tocou em algum defunto você tá lá? puro? Você tá puro? Comeu carne de porco, né? Não, nada disso, cara. Olha que legal, interessante. Né? É bem legal. A construção dos evangelhos tem o fundo teológico que a gente precisa enxergar, né? Não são episódios, textos jogados assim. Vamos pegar esses textos, fazer Faz um amontoado. sorteio e Acertou! Não, É você! Imagina, tem uma linha de raciocínio, tem uma intenção do autor. é construída, né? Por isso que a gente fala da inspiração do texto. É inspirado. É inspirado. É inspirado. É inspirado, cara. É inspirado. Né? É isso. É isso. É inspirado. É uma coisa boa. Dá um glória a Deus e aleluia. É o aí. texto inspirado. Mas Mas volta pro Mas Gadareno. voltando. Mas é tão bacana, então, a gente pensar nisso, né? Porque é nesse contexto de impureza que Jesus... Meia hora já. Desculpa. Obrigado. É nesse contexto de... Olha só, de onde veio essa meia hora, gente? De onde veio essa inquietação de meia hora do coração dele? É porque a gente tá na introdução. Sabe, eu falando aqui assim, tentando... Aí, de repente, ele olha pra A mim, vozinha. meia hora. Mas sabe por quê? O texto Isso é é porque o longo. cronômetro tá ali, ó. O texto é longo. E a gente tá na introdução ainda. Calma, Wagner, calma. Respira, vai. Que respirou? Eu posso falar agora? Pode, Fernando. Não, mas tá bom, né? Pode. Posso falar, então? Se der 1h30, problema de vocês, Não, hein? Tá bom, eu posso falar? Calma, você vai estar acordado, senão Vai em nós paz, vamos vai aí em te paz. acordar. Vai em Vai em paz, vai em paz. Tá. irmão.
Então, o Sua que eu tava umidade. falando mesmo? Não, você se perdeu porque quis. Eu só falei meia hora. Por que quis, ô Lucas? Foi porque quis, Lucas? Volta. Bom, parou, né? Marou. Parou? Já perdeu 5 minutos, quer sair meia hora. Tô nem respondendo pra ele continuar. Vai. Então, pensando no acontecimento de uma região de impureza, num local impróprio, e Jesus vem e se apresenta, né? O episódio apresenta esse diálogo, né? A gente percebe que o texto vai mostrar, então, vamos para o diálogo que o Wagner já lá atrás estava anunciando, porque eu me perdi todo aqui, eu estava no raciocínio. O texto vai dizer assim, quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, né? O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? Por Deus, peço-lhe que não me atormente, né? Aí eu fico imaginando qual é essa relação de tormento desses espíritos, obviamente com esse homem, porque tudo que Jesus faz é estar presente, é aparecer. É aparecer. E aí vem essa denúncia, é uma denúncia dos demônios. Os demônios estão denunciando. Estão causando algum problema com nós. Cara, essa parte é engraçada. Mas Pode continuar. é porque ele fala, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? É um título. Eles já reconhecem a divindade de Jesus. Eles falam, rapaz, esse homem vai limpar a nossa casa É aqui. mais um título aí, né? É mais um título. E é tão engraçado que o diabo clama por Deus, né? Olha a sequência, ele fala assim, ó, rogo-te por Deus que não me atormentes. Rapaz, era uma situação assim assustadora para esses capeta, não? Porque de visualizar Jesus, ele fala, rogo por Deus. Eu nunca tinha... Eu tava lendo Legal. aqui no fundo da igreja, antes da gente chegar, e eu ri disso aqui, cara. Quantas vezes eu já não li esse texto, mas eu não tinha me atentado que o capeta ora, cara. Ele ora. Tá clamando Ele pede misericórdia, cara. Não é verdade? Rogo-te por Deus que não me atormentes, ou seja, me deixa quietinho aqui, a casa aqui está dominada, né? Eu que controlo. No entanto, é tanto ele que controla que o cara não tinha controle sobre si. O texto diz que ele se cortava com pedra, se jogava. É a proposta de dominação. De dominação. Essa ideia de... Aí a gente pode ir para a questão do império, né? Exatamente. Na lógica do É império, muita dominação, é muito exatamente capeta, isso. Na imagem do mal que é posta diante do sistema opressor do império, você enxerga que ele faz com que as pessoas façam isso, né? Isso que é legal você observar. Esse sistema opressor e dominante do império faz com que as pessoas se autoflagelem. Então não é você fazer para si mesmo, é uma fazer também com a outra, porque você tem uma tentativa de prender um camarada desse, você tem a tentativa de que as pessoas amarrem ele, mas na verdade o que parece, né, aí a gente usando toda a imagem do texto, é que eles estão dominados e presos, né, e sempre entre mortos. Essa imagem eu acho muito, muito profunda, né? Porque o que Jesus vai fazer é libertar e trazer a vida de volta. Exatamente. Então, a apresentação de Jesus, mesmo diante de tantos títulos que eles estão fazendo ou trazendo, a imagem de Jesus para o camarada que não tem nome é uma imagem totalmente humana e libertadora. Porque ele vem como Deus Altíssimo e como esse ser que domina todas as coisas, lidar com poderes superiores. Mas na relação com as pessoas, é trazer a humanidade de volta. Não é ter aquele que se mostra como Deus. Se mostra como Deus para quebrar o sistema e o poder demoníaco que oprime as pessoas. Agora, para a gente, ele se mostra como um ser humano.
que é alguém que resgata a nossa humanidade, a nossa identidade, a nossa capacidade de controlar e de não ser aquilo que o Wagner falou. O ser humano solto é um bicho. E o que Jesus quer é que a gente seja um ser humano. Então, toda essa imagem que Jesus está indo e demonstrando aqui é uma imagem de alguém que quer tirar todo tipo de imundiça, mas a imundiça não é ritual, mas essa imundiça maligna, né? Opressora, dominante, escravizante. Então a gente pode pensar que toda experiência que se assemelha, né, que gera certa semelhança com essa proposta do gadareno, né, de aprisionamento, ela é uma experiência então demoníaca. Logo, a gente pode pressupor, se toda experiência que aprisiona é demoníaca, mesmo falando em nome de Deus, eu posso estar vivendo uma experiência demoníaca. Sim. Mesmo falando em nome de Deus. E isso é importante, para nós é simples e talvez a minha fala seja simplista. Mas para você que está nos ouvindo em casa, é importante que você abra os seus ouvidos e reflita nisso. Se você faz parte de uma religião, de uma crença que te domina e que te oprime, você está sendo dominado por ações demoníacas. Inclusive evangélica cristã. Não, Deus, mas né? acabei de falar Deus. Porque acabei de falar Deus. Em nome de Jesus. Estão falando em nome de Jesus e estão assim, aprisionando. E a gente falou disso também no episódio anterior. Toda e qualquer religião, cristã, não cristã, quem quer que seja. Quem quer que seja. Religião. A gente pode ficar batendo só em nós, no nosso meio? Não. Também. Não, mas também. Sim, não. Mas aqui abrem os ouvidos. Qualquer movimento, toda religião, qualquer pensamento é aprisionador, é um aprisionamento demoníaco. Aquilo que rouba a autonomia, a liberdade humana é demoníaco. Porque o que é que o gadareno está vivendo é exatamente isso que o Fernando está dizendo. Todo domínio, né, que tira a nossa capacidade de pensar e nos obriga a ter um tipo de comportamento, qualquer que seja. Esse tipo de sistema, esse sistema é demoníaco, é aprisionador, esse sistema é manipulador, é um sistema que faz com que a pessoa seja um endemoniado mesmo, é um ninho de demônio, em que toda vez alguém fica dizendo para ele sempre o que ele deve fazer e mentindo, né? E dizendo para ele, não, você não pode pensar, você não pode perguntar, você não pode nada. O que você pode fazer é obedecer a gente. Muito bem. Porque quando o demônio pergunta o que você quer comigo, me parece que ele já está prevendo que alguma coisa vai acontecer com ele. O autor vai falar, né? Porque ele fala isso tudo porque Jesus já tinha dito: sai desse homem, espírito imundo. Ele já está. Exato. O autor vai dar essa informação. Exatamente. Na continuidade, então, né, o texto vai dizer, né? Então Jesus respondeu: qual é o seu nome? E ele respondeu o quê? Legião. Meu nome é Legião. Olha só de novo. Aqui a crítica fica mais. Respondeu ele porque somos muitos. Não fica mais claro aqui a crítica às legiões romanas? Opa. Ao Império? Uma legião era mais ou menos 4, 5 mil soldados, né? É capeta pra caramba, né? Imagine. O texto dizendo assim, olha, qual é o seu nome? Legião. Quem tinha poder para dominar legiões? O Império Romano. É só o Império. É só o Império Romano. Então, eu acho esse texto legal quando você passa a olhar, né,
com esse olhar de acusação contra um sistema que está ali posto tal, e que ninguém tem coragem de tocar. Isso é legal. Aí tá aquilo que você trouxe como pano de fundo teológico, a sátira. A sátira, né? Porque tem gente hoje que fica entrevistando capeta aí nas igrejas, né? Neopentecostais. E até pentecostais. E utiliza isso aqui como pano de fundo. O próprio Jesus entrevistou, não sei o quê. E não entende a crítica literária que está no texto aqui, essa sátira. Mostrar esse lado social, esse lado da dominação romana em meio a uma história de libertação. Sim. Né? Aí está essa ferramenta literária, né? Sim. Da sátira. Está aqui, exatamente aqui. E é legal que tem autores que vai dizer que saber o nome do oponente te dá poder sobre ele. Né? Então tem gente que vai dizer que Jesus fez isso só para manifestar o seu poder. Eu não concordo muito. Ainda bem que você fez assim, eu também não. Porque Jesus já chegou falando, o texto diz, sai desse homem, pronto. O texto já está dizendo que já tinha expulsado. Exato. Já. Então não faz muito sentido usar esse argumento de que quem sabe o nome do outro tem poder sobre o outro. Talvez essa estratégia era de Satanás, porque em outros episódios e anteriores ele faz essa pergunta, né? Ele fala, ele já fala, né? Eu sei quem você é, você é o Filho de Deus. Eu sei. Talvez para o contexto isso daria, entre aspas, poder sobre Jesus. Isso reforça a ideia dos que defendem essa luta espiritual que tem por objetivo batalhas espirituais e que aí colocam nomes em demônios e tal. Em regiões. E tal. Isso aqui é base. Porque ele vai falar, mais pra frente vai falar, não, deixa a gente por aqui, né? Sim. Só que, na verdade, assim, Jesus não dá ordem para os demônios ir para nenhum canto. Não é Jesus que dá ordem. O texto vai dizer o que acontece aqui, né? Mas essa questão que você coloca aí, Wagner, é muito interessante e de fato fica evidente que Jesus não queria estabelecer um diálogo. Se o narrador está dizendo aqui que ele já tinha expulsado, já tinha mandado sair, ele não está querendo entrevistar. Já chegou dizendo, sai daqui, vai embora. Agora o narrador está apresentando essa conversa, esse diálogo, né? O que é legal também é a gente analisar que uma coisa não nega a outra, né? Você fazer uma leitura sociológica não está negando a ação demoníaca. Perfeito. Eu acho que é legal a gente separar isso. Exato. Porque o Wagner falou, e eu acho que é legal, porque ele diz assim, olha, dentro de uma narrativa de demônio, de expulsão de demônio, há uma crítica social. Então, uma coisa não nega a outra. Não. Precisa ficar claro, porque senão a pessoa vai dizer, mas então quer dizer que não expulsou um demônio. Não existe demônios então aqui. Quer dizer que não existiu isso aqui. Ele usou uma parábola, usando uma sátira, já enfia um monte de coisa dentro. Não é isso. A ideia é que ela pode ser lida dessa forma também. Exatamente. É possível enxergar uma crítica ao controle e o domínio do Império Romano nesse texto bíblico. Mas há uma libertação de uma pessoa que estava possuída por um demônio. Agora, se o demônio era, como que era? Se era uma narrativo, religião, se era uma religião, se era capeta. se tinha 4.000, se tinha 4. Não, a ideia é uma crítica. Exatamente. E dentro de uma questão de libertação. Eu acho E a que linguagem importante. bíblica ela é carregada de hipérboles, né? Sim. Então, por exemplo, depois vai falar que tinha 2.000 porcos. Cara, 2.000 porcos é porco pra caramba. Então, uma família... Você leu isso? Não sei se você leu alguma coisa sobre isso. Eu só acho que é uma hipérbole. É uma hipérbole porque uma família rica possuía de 150 a 200 cabeças de animais. Eu acho que é para dar lógica ao texto de Legião. Pô, Legião é muito. Então, como é que eu vou colocar 4.000 capeta? Vai 2 para cada porco. E aí tem um outro... E aí tem um outro episódio, tem uma outra questão no texto também. Olha só, podemos seguir? Vai. Por favor, porque 44 minutos. Vai. Calma, Wagner. Não perde a Ora, linha, uma grande manada de porcos estava passeando ali.
pastando ali pelo monte. E o espírito imundo pediu a Jesus. Não é ordem de Jesus. É um pedido, mande-nos para os porcos, para que entremos nele. O que Jesus fala? Deu permissão. Deu permissão. Fala, né? Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E tem um dado interessante. Mas foi de 2 Hã? em 2. Eu acho que tem. Foi Vou que nem esperar na pra você arca. mesmo. Fala comigo, fala Não, você. eu não vou falar. Não, por favor. Você não. Eu não vou tirar a sua palavra igual. Não, É 40 minutos. é que o texto, 45. Lucão. O Luca tá entre nós ainda? Ou já foi também arrebatado? Coitado. Tá. Oh, meu Deus do céu. Os caras do desespero dele. A cabeça foi lá e... Mas Já perdeu a linha de novo. não perdi não. É que é interessante Eu fiquei que com remorso agora. o porco, ele é um animal que se dá muito bem na água. Ele não tem problema com água, o porco. Sabia disso? Ele não tem problema. Você que nos diz, palmeirense. Você disse que não sabia nada. Ele é um animal que não tem problema com água. É com lama, eu sei que não. Ele não tem problema com água, não. Mas o fato é que nesse contexto aqui, trazendo essa representação de novo, de quem tem de fato poder, se é o reino de Deus que liberta ou se é o Império Romano que aprisiona, os porcos que representam essa legião imperial, eles vão morrer. Eles vão sucumbir. Afogou. Eles vão sucumbir. Tem uma crítica... Tadinho dos bichinhos, né? Tem uma posição... Acho que até faz tempo o Carneiro faz essa crítica e o Carneiro diz que... Marcelo Carneiro é o professor. O orientador do nosso... Meu mestre, se Da estiver... sumidade. Se ele estiver... Rapaz, se ele estiver é a me- alta ele é cúpula alta do panteão. Se ele estiver me Se assistindo, o Fernando saúde, já é né? sumidade, Saúde. Caso ele venha espirrar, Se né? espirrar, Saúde, professor. E eles falam que a ideia de que o mar é o Império Romano e a ideia do estandarte do porco representa a legião. E quando um cai dentro do outro, o porco caindo dentro do mar, é uma demonstração de que o próprio Império Romano ia se autodestruir. E ele diz que historicamente isso acontece, futuramente. Mas essa demonstração de que esse jeito violento deles de governar ia fazer com que eles mesmos, esse próprio poder dele, tragasse todo esse domínio e esse controle dele. Eu acho legal, porque tem isso aí, uma visão dá os parabéns interessante, pro né? mestre lá. Ele O Ala. O Ala. E eu acho que essa crítica é interessante porque você vê todo um texto violento, né? Um cara possuído de demônio, cheio de coisas que quebra a corrente e se fere com pedra. E aqui você tem um camarada também, os porcos se jogando, né? Batendo cabeça, caindo. É sempre violência, né? É muito essa demonstração de muito poder, imposição, e eu acho que é muito interessante essa visão. E na sequência, então, o texto, né, vai dizer que, de fato, os porcos vão precipício abaixo, né? E o versículo 14 vai dizer assim: e os que tratavam dos porcos fugiram. E olha só, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, isso é sensacional, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Veja a dignidade voltando para aquele que havia perdido ela por questões dessa dominação espiritual do mal que o aprisionou, né? Esses demônios que fizeram dele um homem sem vida. Quando a vida retorna para esse homem e ele recupera o seu estado natural,
o que estava dominado agora está sentado. A gente tem E logo... o povo fica com medo. Porque não se tinha visto esse homem sóbrio. Jesus restaura a sobriedade da vida desse homem. Sim. Ele está sóbrio. Ele está reconectado com a sua própria humanidade. E acho que uma das questões mais empolgantes do Evangelho é o Senhor Jesus nos reconectar com a nossa própria humanidade, nos tirando daquela dimensão de pecado lá que nos desconecta da vida. Sim. Então, essa recobrança ou recuperação da humanidade num sentido mais pleno e perfeito da criação de Deus, isso é maravilhoso, que faz com que a gente sente-se de maneira sóbria, não em nossas loucuras ou em meio às nossas, ou vivendo dominações. A gente não está dominado pelo império, pela lógica demoníaca, a gente não está mais dominado pela lógica pecaminosa do nosso egoísmo e da nossa centralidade humana. Agora nós somos sóbrios, ao lado de Jesus. Eu acho que a crítica social, eu vou voltar aí. Eu acho que a crítica social ela é interessante, mas ela é difícil aqui, porque você vê a crítica diante do sistema. A crítica diante do sistema, ela é uma crítica diante da opressão e diante desse sistema violento. Mas a pessoa que recebe Jesus não saiu desse lugar ainda. Uhum. Ela está lá dentro, debaixo do jugo do Império Romano, debaixo de todo aquele lugar de opressão. Mas ela tem tudo isso daí restaurado. Então, é um movimento diferente do reino de Deus, porque ele propõe, mesmo que debaixo de toda essa opressão, uma liberdade. Que é alguém que está em um sistema opressor, como nós sempre estaremos, Uhum. até que Jesus venha e o reino de Deus em sua plenitude, mas sempre estaremos, mas é uma proposta em que esse interior escravizante que estava no homem não aconteça mais. Em que eu tenha pleno juízo e sã consciência das coisas concernente ao reino de Deus, que me torna liberto num sistema escravizante. Ele é contracultural, como a gente falava, e o Wagner repetia no Sermão do Monte, mas ele é uma proposta de liberdade, não essa liberdade só plena agora. Porque o cara está ouvindo isso daqui e o cara está diante do império. Jesus não derrubou César Não. e trouxe legião de anjos em vez de legião de porco. Jesus não fez isso, mas a proposta dele é uma libertação diante dessa circunstância. Aí eu lembro daquele camarada lá da logoterapia, o Victor Frankl. Ele diz assim, quando você não pode transformar as circunstâncias, você se transforme. Então, a proposta do Evangelho é quase isso, em que ele vai te transformar, mesmo que a circunstância à nossa volta não seja transformada. Você deixa de ser escravizado pelo lugar que você vive. Você é liberto, mesmo que o sistema é escravizante. E isso é tão verdade, não sei se o Wagner falar alguma coisa, não percebi ali. Não, pode mandar bala aí. Eu não quero que você perca o fio de novo. Quantos minutos, Wagner? Não, Wagner. 53 já. Então, meu Jesus amado. Ah lá, ó, não era. Desculpa. Quando você faz toda essa abordagem, Renato, o detalhe desse homem estar vestido, isso é muito legal. É legal porque a vestimenta determina a honra. Agora, para um homem que vivia entre tumbas, acorrentado, nu, há muito tempo ele não sabia o que era honra. Não, eu já tinha... E a primeira coisa que acontece, uma das primeiras coisas que acontece, é ele estar sentado, recuperado, vestido. Ele recupera a honra diante de todas as pessoas que vão para ver ele. As pessoas vão vê-lo. Mas ver quem? Uma pessoa que recuperou a sua honra. Não era uma vestimenta de um rei, de
agora um comerciante, de alguém que tinha agora tido uma virada. Não, não é isso. Mas diante do que ele vivia, era uma transformação profunda. Cara, e olha que interessante, né? Isso aí é um milagre, isso daí é a bênção de Deus, isso aí. Agora, não significa que o seu contexto vai se alegrar com a sua bênção. Ó, Por que eu estou dizendo isso? ó. Eu sou crente, cara. Ainda bem, viu? Glória a Deus, né? Obrigado. Glória a Jesus. Porque olha que interessante, a galera fica com medo de ver. É claro. Depois, os que estavam presentes contam para a galera o que aconteceu com o endemoniado e fala também sobre a questão dos porcos. Aí o versículo 17 diz o seguinte: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Tem situações, tem doenças, tem contextos que as pessoas se acomodam de tal forma que mudar esse status quo é ruim. As pessoas já estavam acostumadas com esse endemoniado lá, causando, criando problema, e era talvez para muitos importante manter aquilo. Sim. Que se lasque a dor do outro, né? Sim. Que ele continuasse desse jeito, porque a gente sabe lidar com ele. A gente aprendeu a lidar com a enfermidade dele, com a doença dele, com a falta de juízo dele. A gente aprendeu. Agora vem esse homem, liberta ele, os porcos morrem. Tá tudo errado, é melhor esse cara ir embora. Ele está acabando com a nossa situação que já é cômoda. Então, nem sempre uma mudança de cenário ela vai trazer alegria para o contexto, cara. Não que a bênção de Deus não seja legítima, não que a libertação... Pelo contrário, isso aí é tudo legítimo, isso aí faz parte da bênção de Deus aqui nesse contexto e para a vida desse homem. Mas me parece que os seus preferia ele... Continuasse daquele jeito. Continuasse daquele jeito, cara. Porque eles pedem para Jesus vazar dali. Imagina se ele começar a libertar todo mundo. Imagina, vai mudar a situação aqui. E aí é interessante que depois o cara que tem sua dignidade restaurada, sua vida restaurada, o cara quer ficar junto daquele que abençoou ele. E Jesus vai falar, não. Tá vendo? Eles se assustaram. A minha leitura é essa. Eles se assustaram com o que aconteceu com você. A missão é sua daqui para frente. O texto não diz isso. Aí eu estou inferindo mesmo. Sim. Porque Jesus fala para ele, não vem comigo não. Né? Ali atrás, Jesus deu permissão para os capeta ir no porco. Mas aqui o texto vai dizer que Jesus não permitiu que ele acompanhasse a comitiva de Jesus e os discípulos. Ele fala, não, vai para casa. Vai para sua família. E anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Teve compaixão. Então agora, aqui nessa região, eu já estendi o braço do reino de Deus. Agora é com você aqui, ó. É você que vai mudar esse cenário. É a partir de você. Eu já fiz o que tinha que fazer. O povo se assustou comigo. Agora você continua a obra aí. É o que a igreja continua até hoje. A gente faz isso. A gente continua. Quantos gadarenos no meio de nós? Então, isso me traz uma reflexão e, ao mesmo tempo, muitas críticas, sabe? Críticas em que sentido? A gente, como igreja, a gente percebe as distorções, os problemas que a igreja vive ao longo de todos esses 2000 anos. Não é hoje. O problema da igreja de hoje não é de hoje. É histórico. Sim. É desde quando os discípulos começaram a andar sozinhos, depois de Jesus, já tinha problema. Sim. Já tinha o Paulo tendo problema com Marcos lá, né? Já tinha Barnabé. Tentando, reconciliar as coisas, tal. E depois você vai indo anos mais para frente,
problemas com os pais da igreja, com aqueles que chegavam. A igreja sempre teve problema. A crítica à igreja sempre existiu. Sempre existiu. Mas me parece que Jesus precisa nos libertar dessa ideia aprisionante que não permite viver essas profundas transformações de ambiente, sabe? Jesus precisa fazer isso em nós, porque às vezes nós estamos dentro de espaços que deveriam proclamar paz, porque o império deveria ser um lugar que viesse fornecer condições de vida para todas as pessoas. A Pax Romana, né? A Pax Romana tinha seu preço, né? É. Só que me parece que a paz cristã também tem o seu preço, seja de um lado ou do outro. Seja de um lado ou do outro. Então, a gente precisa desse Cristo que chega nas nossas regiões gadarenas para nos libertar. E faz sentido, porque o desfecho do texto vai dizer que esse homem, então, ele fica e começa a pregar nas regiões de Decápolis. Decápolis é de 10 cidadezinhas, 10 vilarejos. E o desfecho vai dizer que todos agora ficaram admirados. Porque viram ele falando, Porque né? viram ele. Sim. Jesus assombrou de certa forma, gerou um medo, porque o que aconteceu? O que esse cara fez? Por isso a estratégia de Jesus. Não, você não vem comigo, fica aí. Depois que ele ficou, a mensagem do reino elucidou, acomodou para aquele povo. E aí eles começaram a ficar admirados. Esse texto, ele também parece que, ao mesmo tempo, justifica, né, a chegada do evangelho em outras regiões, né? Também. Porque você vê o camarada saindo para pregar, e eu acho que também na negação de Jesus de dizer, olha, não vem comigo não, é porque como é que Jesus teria um discípulo gentil em Jerusalém, cara? Se o Paulo teve problema com Tito, como é que seria esses outros camaradas? E o Paulo peitou ainda. O Paulo disse assim, não, você não vai circuncidar, não. O Paulo foi, em algumas circunstâncias, ousado, mas não, o problema dele também foi aí, né? Porque ele foi preso porque levou o cara para o templo. Exatamente. Então, essa é a questão. Jesus, ao mesmo tempo, pode ter justificado, falando, não, fica aí, porque onde eu vou você vai ter problema e a nossa missão não envolve isso agora. E vai encurtar, né? Deixa a coisa um pouco mais para frente. Mas eu vou retomando essa ideia aqui da galera não aceitar, eu acho importante... Tá? Eu acho importante a gente pensar isso, porque, em alguma medida, me parece que eu retomo a ideia de que as pessoas não aceitam essa libertação e, em alguma medida, também as pessoas não querem, porque parece que a dominação ela te deixa também em um lugar confortável. Sim, acomoda. Você tem uma situação em que você aceita aquele lugar em que você não precisa tomar decisões nenhuma. Então você está numa igreja em que o pastor vira para você e fala assim, olha, você tem que fazer isso, você faz. Se o pastor virar para você e falar assim, não, minha filha, você precisa decidir o que você quer. Não, mas eu decidir é muito difícil. Não é? É melhor que o pastor me mande fazer. Então eu sento aqui e fico esperando. Então eu acho que, em alguma medida, esse lance de libertação versus submissão, principalmente aqui, dentro do contexto de uma pessoa que está sendo obrigada a fazer alguma coisa, ele é muito difícil. Ele é muito diferente, porque você tem um ambiente em que você tem que permitir que o Espírito Santo lhe conduza, é muito mais difícil do que você ter alguém te mandando, obrigando, impondo, e você naquela lógica de reino de Deus e que eu estou fazendo e obedecendo meu pastor, por isso eu vou para o céu, você está dentro de um ambiente opressor e ainda está se sentindo, recebendo a bênção, né? Então eu acho que é muito complicado a gente pensar nessa lógica. São muitas leituras aqui, viu? A gente pode fazer algumas coisas e uma não anula a outra, elas complementam. Não, são muitas leituras interessantes e sim. Acho que próprias para o nosso tempo também, né? E se a gente resolvesse gravar de novo semana que vem, nós íamos ter mais leituras aqui. Na quinta posterior que a gente for ler esse texto, a gente tem outras coisas. Exato.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. Gente, o que Jesus fez por esse homem, por mais objetivo que tenha sido, Que pareça, né? simples, porque ele não caminhou com esse homem aqui uma semana, levou de um canto para o outro. Ele, na verdade, o problema aqui não foi nem com esse cara aqui, com esse rapaz. Jesus chegou para a raiz. Jesus chegou na raiz, que eram os No demônios. cerne do negócio. Rapaz. E é legal também o texto. Acho que foi o Wagner que falou no outro lá, né? No episódio passado, que quando Jesus liberta o camarada, ele vai para casa, né? É legal. Esse também é uma ideia de que a libertação também organiza a casa, né? A gente Pra sua família. a gente vive um tempo que a gente não precisa nem mais de diabo para fazer mal para nós, né? O homem já está demonizado. Nós vivemos um tempo que nós somos tão ruins que o diabo não tem nem trabalho mais. É o cara que entra no capeta. É o cara que O entra. demônio fica O demônio fica ali e tal, aí de repente ficou Peguei possuído. você. Quem foi? Pegou o cara que pegou ele. desgraça. É verdade. É verdade. Mas, cara, a lógica, uma das lógicas, não é dizendo que não tem capeta, não tem demônio, não tem Não, espírito caído. existe. Ponto. Mas a lógica do distanciamento de Deus e viver segundo o seu próprio umbigo é uma lógica demoníaca. A gente Total. não sabe o que é bom pra gente. A gente tem dificuldade. A gente não tem limites. O ser humano não tem limite. A gente falou disso na oração do Pai Nosso. Estou lembrando agora que a gente pede a Deus que faça a vontade dele porque a gente não tem limite, cara. Até a negação à existência de um Deus é justamente essa tentativa de tentar se descobrir e achar que é suficiente. Nós somos insuficientes e precisamos de Deus, e tem gente que nega Deus para continuar sustentando a sua insuficiência, dizendo, não, pega lá. Deixa eu aliviar minha consciência e vou continuar fazendo minhas... Exatamente. É uma coisa tão eu quero. maluca. Todo ser humano precisa. Dê o nome que você quiser para o seu Deus. Dê o nome que você quiser. Nós damos Jesus. Esse cara é legal. Nós damos Jesus. Antes de começar a gravar, eu fiquei falando isso, né? E eu tô com isso na cabeça. Se você que nos assiste, o seu Deus tem outro nome, a gente respeita e ponto final. Pronto. O meu Deus se chama Jesus. Se o seu Deus se chama outra coisa, ok, Tudo bem. tá tudo Esse aí. certo. Tá tudo ok. Mas o ponto é que não existe um ser sequer que não dependa de uma crença. Até a não crença é uma crença. É lógico que é uma crença. O ateísmo é uma crença. É uma crença. E é uma espécie de espiritualidade. É uma espiritualidade. Então, assim, todos nós precisamos. Eu prefiro Jesus. Eu gosto de Jesus. Eu pago gosto. Jesus. Eu gosto de Jesus Esse também. cara É demais, né? cara Eu legal. gosto de Jesus, eu confesso Jesus. Você que está aqui, você que está nos escutando aí do outro lado, o seu psite, Se quiser confessar Jesus também. confesse Jesus, porque eu tenho para mim que ele tem algumas propostas que são muito diferentes, né? Que são muito valiosas. Ame seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoam. Isso é só Jesus que faz, tá? Só ele mesmo, viu? Ele muda os paradigmas aí. Né? Isso é só Jesus que faz. Isso é só Jesus que faz. Desperta os que estão dormindo. Ele eleva a régua, né, rapaz? Exatamente. A lei dizia, ame o seu próximo. Ele, não. Ame o seu inimigo. Mas isso é conversa para outro episódio, outro momento, outro horário, outro bate-canal. certo? Amém. Canal. Amém. Certo, mano? Certo. Que Deus abençoe vocês. No próximo episódio, não perca, vamos falar sobre a filha, De Jairo. o pedido de Jairo, né? A mulher do fluxo de sangue. E a aparece mulher aí do também, fluxo não de aparece? sangue, né? Vamos Exatamente. tudo junto, Wagner? O que você acha? É, uma perícope só. A ressurreição da filha de Jairo é depois, né? Que acontece, né? Não, ele... Ele vai pra lá. ele vai pra lá. Aí no caminho, barra no meio do caminho, aí depois acontece a cura. Bom, Olha que legal, agora você nós falando,
O capítulo 5 é 2 episódios só. Na verdade, o capítulo 5... Hoje foi na próxima gravação vai... O capítulo 5 é esse registro de alguns milagres importantes na Bíblia, né? Porque ele registra milagres, né? São algumas... São três milagres, né? O fluxo de sangue, a filha e o demoniado. Exatamente. Então, assim, é uma sucessão de acontecimentos aqui, né? A partir do capítulo 5, bem interessantes. E Marcos tem essa lógica, né? Das ações, não dos ensinamentos, das ações. Que você que está em casa te convida a participar conosco, não faltar, porque vai ser um prazer partilhar com você da mensagem do Evangelho de Jesus. Amém? E eu quero tentar prometer aos nossos irmãos que não vai passar de 1 hora. Não vai. Vamos lá, vamos, gente. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. 20 e tantos versículos. Que é isso, cara. 200 Vocês falam possibilidades de demais. leitura. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, perdoai. Quem chegar até o final, dá um like. Perdoai-o. Ó, estratégia, Zé. Perdoai-o, porque ele não sabe o que diz uma hora dessas. Tá? Quem chegar em 1h10, dá o Wagner, like toma coração, e põe calma. o comentário lá. Se Chegamos em contenha. 1h10. Se contenha, calma. Se contenha. Eu tô bem. Se contenha. Quem perde a linha é você. Não, calma. Se contenha. O fio. Onde foi para o fio. fio? Você lembrou em algum momento? Ele nem É sabe isso. onde ele estava. Gente, vamos lá. Vamos encerrar. É isso. Que Deus abençoe vocês. Amém. E é isso. Mas é verdade que nós estamos falando aqui, ó. Seria muito bom, né? Se você que nos assiste aí, manda um vídeo assim, poxa, dá uma moralzinha lá pros meus amigos lá, né? Compartilha. Compartilha, né? caras Se eu se posso te lasca. pedir, se eu posso te pedir uma Estuda. coisa, é isso. Isso eu posso te pedir. Com Né? força. Posso pedir, dá um tapa no dedo. Não! Vamos agradecer, gente. Vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que a gente leu a sua palavra, que possamos, ó Deus, ter essa revelação tão transformadora em nossas vidas, Amém, Jesus. que possamos viver essa liberdade, ó Deus, essa experiência de fé, que não é experiência de aprisionamento, Senhor, muito pelo contrário, é uma experiência de liberdade, Senhor, Amém. de transformação, e que nos devolve, Senhor, aos nossos lares, às nossas famílias, e nos faz ser testemunhadores das grandes obras que o Senhor fez, continua fazendo, Senhor, continuará fazendo em nossas vidas. Amém. Muito obrigado por sua Glória a palavra, Jesus. no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, gente. Uma boa Deus noite. abençoe, meus Fiquem na irmãos. paz.